Oi, magias! Bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje eu peço que vocês mentalizem uma pessoa que você leva no coração para a gente ver através das cartas como essa pessoa está, o que está acontecendo. Vai ser uma mensagem mais livre, mais solta, mais intuitiva, tá? Sem muitas perguntas específicas para eu responder. Eu vou ver o tom geral do jogo, ok? Então, para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a vela verde, número 2, a vela vermelha ou número 3, a vela azul. Só um momento, deixa eu organizar aqui. Grupo 1, vela verde, mentaliza a pessoa. O louco, sacerdotisa e papa. Continue mentalizando a pessoa. Quatro de ouros, 4 de paus e rei de copas. Então vamos lá. Aqui, eu vejo a pessoa, perdão, eu vejo a pessoa querendo recomeçar algo, e aí eu não sei se é com você, né, é sobre a sua história, ou é sobre uma história paralela, mas aqui a pessoa, ela quer recomeçar, tá, ela quer vivenciar de novo uma situação, experimentar de novo, talvez, uma situação. Tem muito essa vontade, mas uma vontade muito genuína, como se fosse assim, era bom tal coisa, eu queria fazer de novo, entende? Então, ao mesmo tempo que a pessoa quer voltar para um lugar do passado, que talvez foi interessante, que foi legal, aqui tem um certo saudosismo, tem uma coisa assim, eu queria viver aquilo de novo, porque aquilo era bom. Então é como se a pessoa buscasse algo que foi positivo para ela e hoje ela reconhece que foi positivo e ela quer viver de novo, sentir de novo aquilo, como se fosse a primeira vez, tá? Aqui, o louco junto com a sacerdotisa são cartas muito do início, né? Da jornada dos arquétipos, então mostrando muito essa vontade dos recomeços, dos reinícios. Temos aqui o 4 de ouros, que também vai falar de situações do passado, de apego, nesse contexto aqui do jogo, tá? E a sacerdotisa traz uma pessoa que refletiu, ou que ainda está refletindo, sobre sua jornada, sobre sua vida, e fazendo os devidos reconhecimentos agora, né? Como eu falei, adapte ao seu caso, porque o que eu falei era, eu não sei se é a sua história que você traz aqui, ou se essa pessoa está querendo uma outra história, que seria com uma pessoa em paralelo, né? Pode ter casos aqui de pessoas que se envolveram com alguém que já estava em um relacionamento, e aí poderia ser a pessoa dando indícios aqui de voltar para o relacionamento, entende? Então cada caso vai ser um caso, mas eu vejo uma situação do passado que a pessoa quer viver de novo, ok? A carta do Papa vem aqui trazendo forte o apelo sobre o entendimento. Realmente a pessoa, tanto com o arquétipo feminino quanto com o arquétipo masculino de saberes, de entendimento, ela entrou num lugar muito profundo da alma, do ser, para entender as coisas, para ver as coisas de forma diferente, para acessar conteúdos internos talvez que ela não percebia ou que ela achava que não acontecia. Até mesmo pode ter casos aqui de pessoas que ouviram, né, tanto de você ou de outras pessoas, questões de sua personalidade e nunca deram importância. E agora elas estão falando, ou melhor, agora essa pessoa está pensando, eu acho que elas estavam certas, sabe? Essas pessoas estavam certas ou você estava certa. Tipo, agora eu tô entendendo esse meu lado, que eu não via, que eu não reconhecia, que eu não queria aceitar ou eu não queria dizer que realmente eu tinha essas questões. Então, eu vejo aqui um aprofundamento da alma, um aprofundamento do ser. Não tem como eu falar se esse aprofundamento é num nível assim de transformação muito grande, sabe? Porque até mesmo esses processos
Perdão, esses processos, eles são demorados. Muitas vezes, no início, a gente só reconhece, mas a gente ainda não mudou de fato, entende? Então aqui, pela qualidade do jogo ser muito cartas do início, eu sinto que pelo menos o reconhecimento essa pessoa tem, tá? Mas não que necessariamente já se transformou algo dentro de si a ponto de vir uma pessoa renovada, ok? Porque esse 4 de ouros aqui também traz umas questões de apego, traz umas questões de cabeça mais dura, assim. Então, por mais que a pessoa tenha reparado certas coisas em si, não quer dizer que ela já sabe como fazer, já sabe como lidar com isso, já sabe se transformar, qual caminho seguir, entende? Então, é como se a pessoa pelo menos já deu o primeiro passo, tá? Tá se aprofundando, tá buscando entender, mas às vezes a gente tem as informações e a gente não sabe o que fazer com essas informações. E tudo é no seu tempo, assim, de processar essas informações, tá? E aí, esse 4 de ouros aqui traz essas questões de apego ao passado, né? Um certo saudosismo, como tem um tom aqui com essas cartas dos arquétipos, tem um tom saudosista, mas também tem certos aprisionamentos internos ainda dentro dessa pessoa, né? Como eu falei, pode ter reconhecido, mas ainda não sabe o que fazer com essa informação que tem, tá? E às vezes a gente reconhece, mas ainda encontra muita resistência interna em realmente começar a transformação, tá? Mas aqui essa pessoa me vem um pouco mais apegada sim. E apegada também a situações do passado que pareciam ser melhores naquele tempo e talvez a pessoa não se deu conta e agora está se dando conta, tá? Então tem essa mudança aí de chavinha na pessoa e o 4 de paus vem para reforçar isso, né? Saiu 4 de ouros e 4 de paus. Então mostrando ainda que existem estruturas que ainda não foram mexidas dentro da vida dessa pessoa. Então não quer dizer que mudou em muitos sentidos a pessoa, não quer dizer que as áreas da vida dela mudaram assim drasticamente. Ainda tem coisas que estão dentro da estrutura que talvez ainda não mudaram e a pessoa nem quer mexer, nem quer mudar, né? Principalmente para aqueles casos, por exemplo, a pessoa, ela, com relação a você, né? Talvez precisaria de uma mudança considerável em alguma área para poder fazer funcionar. Então, vamos supor, a pessoa morava longe ou então, melhor dizendo, a pessoa tinha alguma situação para resolver em outra cidade, ficava indo e vindo. Aí vocês conversam, decidem assim, tá, o que vai acontecer aqui? A gente fica aqui ou a gente vai definitivamente para lá, sabe? Então, essas mudanças de decisão, de organizar a vida, talvez a pessoa ainda não conseguiu fazer essas mudanças que você propôs ou que foi um tema importante dentro da relação, tá? Mas aqui essa estrutura mostra que ainda permanece. Uma estrutura que talvez que foi questionada, alguma mudança que era importante ser feita, talvez aqui ainda não aconteceu, mas as fichas estão caindo, entende? É nesse sentido aqui a leitura. O 4 de paus, agora voltando especificamente para o 4 de paus, mostra que a pessoa querendo a felicidade, querendo ficar melhor, sabe? Ir para um patamar mais tranquilo, mais feliz, mais alegre. Por isso que às vezes ao lado aqui desse 4 de ouros, ela volta para lembranças positivas do passado para sentir esse conforto, tá? Sentir o conforto. E ao mesmo tempo, é como se a pessoa que percebesse que a estrutura ela teve lá no passado, né? Agora tem coisas que continuam iguais, mas talvez o lado bom da estrutura, dessa estrutura, de uma situação em si, ela tinha lá no passado e agora se perdeu, né? Por isso que é fácil, quando as coisas não estão tão boas, a gente ficar mais saudosistas, lembrar do passado, falar que o passado era melhor, no meu tempo era melhor, entende? Então, aqui eu tô vendo essa dinâmica dentro da pessoa, tá? Tanto coisas que precisam ser melhoradas na vida atual, mas aí a pessoa vê que não tá tão bom assim e ela acaba indo pro passado buscando o que era bom no passado, tá bom? E o Rei de Copas, mais uma sinalização do quanto que a pessoa tá se observando, né? Aqui temos o rei com a luneta observando. O que acontece? O Rei de Copas, ele não entra na água das emoções. Ele tá numa ilha, né? Perdão, não estava mostrando. Ele tá numa ilha e os pés dele estão na areia,
Então é como se aqui a pessoa, ela se sentisse mais segura na areia. Ela consegue entender as emoções, ela consegue ver melhor agora, mas não quer entrar nesse oceano aí, né? O que pode acontecer se essa pessoa entrar? Então aqui reforça essa sensação que me veio com as outras cartas também ali de cima, o quanto que a pessoa está entendendo, mas ainda precisa descascar mais essa cebola para encontrar lá o âmago da questão, entendeu? Porque no processo terapêutico, a gente fala assim, a gente não, porque eu não sou terapeuta, né? Mas eles falam, né? Os psicólogos, os terapeutas falam que você se conhecer é como descascar a cebola, sabe? Então vai abrindo muitas camadas. E aqui é como se essa pessoa começasse a descascar agora essa cebola, né? Abrir essa cebola agora, tá? Então, assim, ela tá predisposta, ela tá com disposição, só que ainda precisa ir mais fundo. Ela já entende algumas coisas, mas ainda precisa decidir sair dessa ilha e entrar no oceano, né? Para entender as emoções. E Rei de Copas fala de emoções, e é justamente isso. O Rei de Copas, ele é uma pessoa sábia. O Rei de Copas é alguém aqui que até, inclusive, já percebeu as coisas, como eu falei, né? Já conseguiu identificar coisas que eram boas no ano passado e tudo. Só que fica fácil viver nesse mundo das ideias. É muito mais fácil viver no mundo das ideias do que no mundo concreto. Porque no mundo concreto você tem que agir, você tem que fazer coisas, você tem que talvez pedir perdão, falar com a pessoa, pedir para conversar, dar a cara a tapa. Você não sabe como é que vai ser, né? Como é que o outro vai te responder. Então aqui é como se fosse mais fácil ficar nesse mundo das ideias neste momento. Não quer dizer que a pessoa não possa sair dessa vibração, dessa energia, tá? Isso aqui é um panorama geral do que está acontecendo com ela agora, ok? Bom, essa leitura é para você do grupo de número 1. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas, veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 2, a vela vermelha. Pense em uma pessoa, mentalize, por favor. O Papa, a sacerdotisa e roda da fortuna. Pense em uma pessoa. Ás de paus, rei de ouros e 6 de ouros. Vamos ver aqui. Tá. Aqui, essa pessoa, ela tá muito focada na vida dela agora. Perdão. Ela tá muito focada na vida dela agora. Tá fazendo seus projetos, tá realizando a sua vida profissional. E aqui também traz uma qualidade positiva, inclusive, para essa área, como se agora tivesse muito movimento realmente, né? Agora as portas estão se abrindo, então se abriram num passado recente, ela está aproveitando ao máximo essa situação. Então eu vejo ela muito dedicada a essa área e inclusive é um momento também de conhecer muitas pessoas, porque eu tô vendo aqui lidar com o público, eu tô vendo aqui se comunicar, falar, expressar o que sabe. Então pode ser que nesse momento a pessoa foi para um novo setor, ou ela conheceu novas pessoas, ou estava se dedicando, por exemplo, a uma área mais estudantil, como se ela estivesse fazendo cursos, sabe, dentro do setor profissional dela. Então, a partir disso, conhecendo pessoas, fazendo um networking, né? E aqui é como se ela estivesse muito voltada para essa área profissional, mas ao mesmo tempo é como se tivesse muitas pessoas ao redor dela, tá? Talvez ela buscou isso ou pelo lugar hoje que ela ocupa, os olhares estão sendo atraídos, as pessoas estão chegando, enfim. Pode ser que também ela esteja nesse momento ensinando algo dentro
do campo profissional, tipo dentro da empresa, né, fazendo algum tipo de curso, enquanto palestrante, enquanto uma pessoa que está oferecendo curso, entendeu? Então eu vejo aqui assim, movimentação, pessoas indo e vindo, área profissional acontecendo muito forte aqui para essa pessoa, e também ela com poder de persuasão, um poder de atração muito grande, um poder de comunicação, de expressar aquilo que sabe, tá? E aí, para todos os sentidos, esse poder de atração. Pode ser também que esteja atraindo olhares de pessoas que, enfim, desejam conhecer ela um pouco mais, se envolver com ela, não necessariamente no sentido amoroso, mas no sentido profissional mesmo, tá? É como se aqui a pessoa estivesse muito interessante nesse momento. Então, eu nem tô vendo tantas características amorosas aqui, de relacionamentos necessariamente, eu não estou vendo. Pode acontecer uma coisa ou outra, assim, mas é como se o foco não fosse esse, o foco fosse a pessoa ser interessante porque ela sabe algo. Então, é como se aqui ela pudesse ser o mentor de alguém, ou pudesse ensinar alguém, ou explicar as coisas para alguém, ou para um setor inteiro, tá? A carta da sacerdotisa mostra uma pessoa que está estudando muito, para alguns casos, bem específico mesmo, estudo, mas também uma pessoa que está muito perceptiva. Aqui me chamou muito a atenção nessa carta o livro aberto. E muitas vezes na minha leitura eu também fico atenta ao símbolo que mais me chama atenção, porque cada jogo é um jogo e uma configuração de cartas, e às vezes alguns símbolos passam batidos e outros saltam aos olhos, tá? Então, essa situação aqui da sacerdotisa, que é alguém que estuda, só que a sacerdotisa ela não estuda igual o Papa estuda, que eu também vi o livro do Papa. A sacerdotisa estuda a si próprio, a si própria, melhor dizendo, né? Então aqui é como se a pessoa ela tivesse muito perceptiva. Eu não diria nem que a pessoa está entrando num processo reflexivo, né, que a sacerdotisa muitas vezes indica. Não acho que seja isso. Eu acho que a percepção dela está aguçada, a intuição dela está aguçada. E não é uma coisa que ela acessa a sabedoria em livros, não é necessariamente uma pessoa que é porque está muito em contato consigo e tentando entender quem é nesse mundo, suas emoções, não. É como se fosse um feeling natural, é como se ela estivesse aqui mais aberta para entender algumas coisas, mas é como se ela fizesse um download das informações, sabe? É como se caísse um bloco assim na cabeça dela e fala, é isso. Ela, pronto, é por aqui, é isso que está acontecendo, essa pessoa está assim por causa disso. Ela está muito sagaz na percepção do dia a dia com relação às pessoas, tá? E é como se aqui viessem muitos insights para essa pessoa, ok? E isso nesse tom aqui é muito interessante porque combinado com esse momento profissional da pessoa, ela tá muito esperta, muito sagaz, por isso que talvez ela tem se colocado e vai se colocar nessa posição de mentor, nessa posição de alguém que ensina, né? Mesmo de forma informal, né? Assim, eu vou ajudar um amigo, não é minha área, mas eu vou ajudar ele no trabalho dele, vou dar uma força, essa pessoa aqui com muita energia para isso também, tá? Então, assim, no geral, o foco dela é trabalho mesmo. Um caso ou outro pode sim adaptar para pessoas também que estão atraindo olhares com segundos interesses, interesses amorosos, mas a pessoa não está nem percebendo isso aqui. A pessoa está com um feeling muito bom para o trabalho. A percepção é essa. E não tanto sacando outras coisas fora disso, tá? Mesmo essa sacerdotisa aqui tendo uma sensação assim de aguçamento das ideias, né? Ideias aguçadas, eu não vejo a pessoa aqui muito envolvida com uma outra área senão trabalho mesmo. Então é como se ela tivesse com total foco e dedicação e atenção para essa área. E talvez ela não perceba que outras pessoas possam ter segundos interesses, não só amorosos, né, gente? Às vezes as pessoas têm segundos interesses maliciosos mesmo, tipo puxar tapete, né, ou uma inveja, alguma coisa nesse sentido, e a gente não percebe, né? Aqui é porque ela tá com um foco muito grande, um hiperfoco, tá? A roda da fortuna mostrando que essa pessoa pode ganhar sim alguma promoção, alguma coisa que vai ser boa materialmente, financeiramente, mas ao mesmo tempo essa roda da fortuna mostra o seguinte, vem e vai, né? É como se aqui ela pode ter uma grande sorte
e a roda girar e ficar lá em cima e positiva para ela, ou ter momentos em que tem desafios e ela vai precisar quebrar a cabeça dela para dar a volta por cima, entendeu? Mas nada disso aqui assusta essa pessoa porque ela tá com muito gás por causa desse as de paus aqui. Ela tá com muita energia, muito movimento, então essa roda da fortuna não a assusta. Que a roda da fortuna tem momentos que tá lá em cima, tem momentos que tá lá embaixo, e é como se essa pessoa conseguisse fluir nisso e não se abalasse com momentos de queda. Porque a sensação que me vem é que ela tem muita fé e ela sabe que volta para esse lugar acima, né? Para o lugar mais favorável da roda. Então é como se ela não se abalasse com as quedas, porque ela sabe que pode subir lá na frente, tá? Esse Ás de Paus mostra muito a pessoa com confiança extrema nela mesma e sabendo que é capaz, sabendo que é possível fazer as coisas e girar o mundo e ir para frente e pegar movimento, sabe? E o Rei de Ouros também mostrando isso aqui, a pessoa se estabelecendo, a pessoa criando raízes, no sentido meio simbólico que eu tô falando, porque é como se aqui a pessoa se sentisse muito segura de si e criando raízes uh, dentro da sua capacidade de fazer as coisas. Então é como se ela estivesse nutrindo as raízes internas, mostrando assim, não, eu posso fazer, eu dou conta do recado, eu aguento o rojão, eu aguento o tranco, eu vou para cima, eu vou fazer as coisas, entendeu? E nada vai me desanimar. Então eu vejo que é como se ela criasse raízes internas de força, de segurança interna, uma segurança que faz com que ela entenda que é capaz de viver nesse mundo. Porque o mundo tá um caos, né, minha gente? O mundo tá um caos. Então, aqui ela tá com muita segurança de que pode virar o jogo, de que pode prospectar oportunidades e que vai ter ganhos. A pessoa que tá muito nesse sistema mesmo do Rei de Ouros, que é de planejamento financeiro, de planejamento das ideias, dos projetos, desculpa. Planejamento dos projetos, fazendo dar certo, fazendo vingar. Aonde não tá dando certo, arruma, sabe? Tem muito gás e muita potência nesse jogo. E o Seis de Ouros, aqui a pessoa, ela tá conseguindo estabelecer limites saudáveis para ela. Mesmo com esse gás todo, a pessoa, ela tá conseguindo administrar tudo de uma forma muito boa. E ela tá muito satisfeita com isso, tá? É um jogo totalmente profissional, a pessoa tá com foco na profissão. Se você tá com essa pessoa hoje, provavelmente aqui mostra mais ela focada nessa área profissional, né? E é como se relacionamentos estivessem em segundo plano mesmo. E são fases, né, gente? Às vezes é importante a gente se dedicar mais a uma área do que outra. Não pode também relaxar, temos que ser responsáveis por todas as áreas, mas aqui é como se fosse uma fase muito empolgante para ela. Se você não está com a pessoa, se você ainda não se envolveu com a pessoa, conhece pouco dela, ou enfim, está nesses estágios iniciais de envolvimento, aqui mostra isso, a pessoa está mais focada no trabalho, a pessoa está mais focada nessa área da vida. Então, talvez relacionamentos fiquem para momentos que ela sabe quais são os momentos pertinentes. Então, esse Seis de Ouros mostra isso, eu sei a hora de tudo. Eu administro a minha rotina, a minha vida, e assim, cada coisa no seu lugar. Né? Tudo tem hora, tudo tem momento. Como se essa pessoa estivesse assim, tá? Essa aqui é a leitura para você do grupo de número 2. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 3, a vela azul. Mentalize uma pessoa. Estrela, roda da fortuna e sacerdotisa. Mentalize uma pessoa. Princesa de espadas, 10 de paus e Ás de ouros. Bem, aqui... Perdão. Aqui a carta da estrela abre o jogo mostrando que a pessoa ela tá tentando administrar a vida dela, tá tentando se conectar com
a natureza, está tentando se conectar com um estilo de vida mais saudável, tá? Quando eu falo natureza, é como se aqui falasse o seguinte, a pessoa está tentando voltar para um lugar natural. Então, por exemplo, pode ser que ela tenha entrado em desequilíbrio na vida e está tentando voltar para esse lugar natural, que é o natural dela. Então, vamos supor, a pessoa pode ter vindo aí de crise de ansiedade, né? Sabe que esse não é o normal dela. Ou às vezes até o normal é a ansiedade, né? Mas descompensou muito essa ansiedade. Então ela sabe que foi para um lado muito extremo da situação e que agora precisa voltar um pouco mais para a serenidade, para a calma, para a tranquilidade, né? De uma vida mais saudável, de uma vida mais sustentável para se viver. Então aqui é como se essa pessoa entendesse que ela passou por um período traumático, ou estressante, ou com dificuldades em algum nível, né? E que descompensou muito a vida. Pode ser que a pessoa tenha focado muito numa área e agora está tendo que olhar para as outras áreas e ver o que precisa ser feito. Pode ser que uma pessoa saiu de uma doença, pode ser que a pessoa saiu de alguma questão mais emocional e mental, né? Psicológica mais difícil. Pode ser que a pessoa acabou de vir de uma mudança física, uma mudança drástica na vida, a perda de alguém, ou enfim, a perda de algum imóvel, não sei. Aqui é como se falasse que ela está tentando encontrar esse ponto de equilíbrio na vida dela, muito por causa dos tons das outras cartas, principalmente Princesa de Espadas e 10 de Paus aqui, tá? Presente no jogo. Então a pessoa tentando aí encontrar isso. Pode ser também que ela terminou um relacionamento, né, com você ou com outra pessoa, ou enfim, ou passou por uma separação recentemente, seja com um parceiro afetivo, uma parceira afetiva, seja um rompimento na família, um rompimento com amigos. Muitas coisas podem acontecer, né, não só nessa área mais amorosa, né, tô olhando de uma forma ampla. Mas aqui é como se essa carta da estrela falasse que ela está tentando encontrar esse lugar para relaxar, para ficar bem, para ficar mais equilibrado, equilibrada, tá? A roda da fortuna mostrando muito forte aqui os altos e baixos da vida. Então, eu sei que também tem gente aqui que me ouve dentro dessa leitura e talvez não tá em contato com essa pessoa, então nem sabe o que está acontecendo, né? Mas aqui é como se essa pessoa nesse momento tivesse passando por muitas questões internas, tá? Tem altos e baixos aqui com uma certa velocidade, então por isso que eu falei, pode até ser que a pessoa venha de um período estressante, ou de ansiedade, ou de depressão, ou de questões emocionais mesmo, psicológicas, e essa roda essa roda gigante, né, da vida, assim, movimentando, e ela talvez sem saber se vai ficar bem amanhã, se vai ficar mais tranquila depois, ou se o próximo dia vai ser difícil, né? A gente também tem que levar em consideração a situação social hoje do mundo e do país, principalmente. A gente sabe que a situação não está fácil, desemprego, aumento considerável dos preços dos alimentos e de tudo. Então, talvez a pessoa também pode estar preocupada nesse sentido, né? Se vai ficar bem financeiramente amanhã, se vai continuar bem, ou se a pessoa não está com um financeiro muito bom, assim, em equilíbrio. Às vezes a pessoa nem está trabalhando também, isso pode estar acontecendo aqui. E a pessoa preocupada com essa questão financeira. Num tom geral, eu falei porque não me veio cartas específicas falando em que área necessariamente é essa questão da pessoa. Aqui sai espada, sai pau, sai ouros, então tem uma energia de vários elementos aqui. Por isso que direcionar pode ser muito errado da minha parte, entendeu? Cravar assim, ela tá assim com um problema amoroso. E às vezes tem tantas outras questões, né? A gente não tem só área amorosa. Então, por isso que eu não cravei aqui, porque saiu cartas de muitos elementos diferentes, tá? Então, adapte ao que você sabe, porque eu sei que tem pessoas também que não vão saber. Mas saiba que o que traz aqui esses altos e baixos muito fortes na vida dessa pessoa. E é como se a pessoa estivesse tentando sobreviver, né? Não é nem tanto viver, mas é sobreviver, lidar consigo, lidar com o mundo, lidar com o social, lidar com as outras áreas da vida dela, enfim. Esse jogo está um pouco mais confuso, com energias confusas mesmo, e que traduzem a energia da pessoa, né, da qual você mentalizou.
A sacerdotisa mostra que a pessoa... só um momento, eu vou me mexer na cadeira. Ai, pode fazer barulho. A sacerdotisa traz a pessoa tentando compreender esses movimentos, tentando perceber as coisas, né? Entender o ponto de partida, o ponto de chegada das coisas. É como se ela aqui tivesse assim, cara, por que está acontecendo isso? Vamos investigar um pouco, né? Vamos dar uma olhadinha lá para trás, ver onde começou tudo isso. Aqui a sacerdotisa, ela está querendo descobrir um pouco mais, porque tem algo que não está bem e que, poxa, vamos tentar, né, mudar isso, vamos para um lugar melhor, vamos sair desse momento, dessa fase. E a gente tem fases, né, gente? Muitas vezes, a gente fica períodos, assim, com mais dificuldades, com mais sensação de desânimo, com mais conflitos internos, conflitos externos, acontece. A vida não é linear. E aqui é como se a pessoa tentasse entender como viver nesse mundo que não é linear, né? Que muitas vezes tem momentos que é calmaria e tem momentos que é tormenta pura. Então, aqui a pessoa ela tá se esforçando bastante para isso, tá? Para entender um pouco mais. E tentando entender de onde começou, o que pode fazer, o que pode melhorar, tá bom? A princesa de espadas, pajem de espadas. Aqui mostra as situações de comunicação, principalmente comunicações ainda imaturas. Então pode ser que essa pessoa, até por esse momento mais difícil, estressante, não sei, esse momento mais desafiador, ela falando coisa que não deve, praguejando ou falando coisas mais pessimistas. Aqui eu vejo um peso nesse sentido. É como se a pessoa talvez não cuidasse muito do que fala, do que pensa, e acaba ouvindo também coisas difíceis e atraindo situações nesse sentido, né? Então, aqui realmente a pessoa não tá muito legal, tá passando por questões. Ela tem alguma esperança de que pode melhorar? Sim. Ela não tá totalmente entregue e achando que não vai sair disso. Não, não vejo. Mas realmente tem uma questão um pouquinho mais pesada aqui. Eu acho que essa leitura ela não vai ser para todo mundo, tá? Porque realmente, principalmente para quem está convivendo com essa pessoa e fala assim, eu não identifico essa pessoa aqui. Pode ter certeza que não é para você esse grupo, porque assim, eu vejo que essa pessoa não tá escondendo o que tá passando, entendeu? Então, se você tá vivendo com alguém e essa pessoa tá bem, tá alegre, tá feliz, tá lidando com a vida, não é ela. Porque eu vejo que essa pessoa não tá escondendo que tá passando por tudo isso, sabe? E aí, para aqueles casos que a pessoa, que você não tá em contato com essa pessoa, se você perguntar, ela fala, sabe? Tá aqui assim, eu preciso expressar, eu preciso falar. Então, talvez a pessoa não te procure para contar, mas também se você abrir a porta, ela entra e ela conta, ela fala o que está acontecendo, entende? Então eu vejo uma pessoa aqui que está comunicando, que está falando para as pessoas ao seu redor das dificuldades que tem, tá? E aí por isso que é importante aqui o bom senso e o filtro, né, para entender se você está passando por essa situação ou não. Principalmente para aquelas pessoas que perguntaram sobre pessoas que levam no coração e que convivem com ela, né? Que namora, que se relaciona, ou que tá casado, tá casada. Então, é importante identificar isso porque é alguém que está falando que não tá bem, ou que tem questões, ou que tá preocupado com certa coisa, ou que veio de tal coisa. A pessoa está falando. Por isso que não é uma leitura para todos. Agora, esse 10 de paus aqui, uma energia também muito pesada, mostrando o cansaço, mostrando o esgotamento físico, mostrando o esgotamento emocional, mental, psicológico, tá? Tem essas qualidades aqui, a pessoa realmente cansada, né? Eu não diria que é alguém que vai jogar toalha, vai desistir de tudo, não. Mas é como se ela sobrevivesse, como eu falei anteriormente, né? A sensação que me vem é que a pessoa tá sobrevivendo, ela não tá bem, ela não tá confortável. Ela sente que não tá vivendo. Ela sente que ela tá fazendo o mínimo, mínimo, mínimo pra, tipo, acordar no dia, fazer o que precisa fazer e depois dormir, sabe? Basicamente isso. O Ás de Ouros aqui é o que me deu um pouquinho de uma sensação mais reconfortante, tá? Porque é uma carta positiva aqui nesse contexto, é no final, então é uma carta que fala assim, olha, é possível acreditar, tem potência para melhorar, tem potência para
sair desse ciclo, vai sair desse ciclo. Então isso me reconfortou. Mas ainda tem um processo aqui mais desafiador que talvez demore, tá? O Ás de ouros aqui é bem no final do jogo, então me vem tem luz no fim do túnel, mas ainda tá no túnel, ok? Então assim, para você que sabe do que a pessoa está passando, se você conseguir dar um apoio emocional, um ombro amigo, ou às vezes nem é um apoio tão assim diretamente, mas mandar uma coisa positiva, mandar uma coisa divertida para descansar, manda um meme, manda alguma coisa assim, fala alguma coisa positiva para essa pessoa. Você não precisa salvar ninguém, você não precisa ajudar ninguém, se você não tiver condições, se você também não quiser, porque ninguém é obrigado a nada, mas é como se falasse assim, se tiver ao seu alcance fazer algo positivo, faça. Mesmo à distância, né? Você pode também fazer uma oração, mandar uma vibração, pensamentos positivos, vibrar uma energia legal para essa pessoa. Não precisa necessariamente falar com ela, né? Mas só se tiver ao seu alcance também, nada é obrigatório. Mas seria bom, ajudaria aqui, principalmente para dar uma aliviada. A gente, assim, todo mundo está passando por alguma dificuldade nesse momento. Eu acredito que ainda muitas pessoas estão passando por dificuldades, cada um no seu contexto social. O mundo não está bem, então a gente também acaba se contaminando às vezes com notícias, né, desafiadoras e fica se sentindo mal pelo próximo, porque a gente não se vê como irmão, mas deveríamos, né? Deveríamos ver como fraternidade, pensar no próximo como a gente também deveria pensar em nós mesmos, mas assim, é como se aqui fosse uma mensagem no final para vocês de que a gente não é muito diferente das pessoas, sabe? A gente sente raiva, a gente sente ódio, a gente sente tristeza. Então, sempre que possível e também for tranquilo para você, ter essa empatia é importante, porque as pessoas estão sofrendo, o mundo está sofrendo, né? Não à toa as barbáries continuam aí, porque a gente está muito calejado aqui dentro. Tem muita energia, tem muita situação mais densa que a gente está vivendo nesse momento agora. Então também é fácil a gente acessar essa densidade, que às vezes não é nossa, ou que não é só nossa, entende? Até essa carta da estrela aqui me trouxe isso. Às vezes a pessoa é uma esponja, né? Ela capta a energia dos outros e aí já tem as nossas questões, né? As questões internas a gente capta aí, vira um emaranhado energético muito louco. Então assim, vamos ter paciência, vamos ter calma, também a gente não precisa salvar ninguém, mas se possível ofertar algo positivo até para a malha energética que circunda a Terra ficar melhor, porque tem muita densidade nesse planeta e nesse momento ainda por cima, né, de transição planetária, está acontecendo. Então, é isso, é uma leitura um pouquinho mais pesada, a pessoa não está bem realmente, tem luz no fim do túnel, as coisas podem melhorar para ela, tá? Mas é o processo dela e é no tempo dela, que tem situações mais pesadas e densas. Então, mande luz. E eu também ofereço luz para vocês. E é isso. Essa foi a leitura do grupo de número 3. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá!